Irmãos, nós vamos terminar nossa série hoje de Volta à Essência. Coloca o tema para mim aí, Bruno, do ano. Há 2 semanas atrás nós iniciamos essa série que eu quero ler com vocês do 2025 para baixo, amém? 3, 2025, o ano de voltar à essência e viver as promessas. Ficou fraco, pode ser melhor. 2025, o ano de voltar à essência e viver as promessas. E nós já pregamos aqui 2 mensagens. Na última semana, nós falamos sobre a superioridade da palavra, né? Nós falamos que a palavra, ela é essencial para nossas vidas, e nós temos ministrado aqui como as pessoas têm relativizado a palavra, têm colocado em xeque a autoridade da palavra. E a gente pregou aqui, quantos estavam aqui no domingo que foram ministrados por essa palavra? E hoje nós vamos falar de um último tema dessa série, que é voltando à essência relacional. Deus falou muito comigo aqui, querido. Eu quero lembrar para você que essa mensagem, ela não foi dada diretamente para mim, né? Entre aspas. Nosso pastor sênior, ele mandou a mensagem para todos os pastores de campo. Como é um tema anual, todos nós temos que pregar dentro do mesmo tema. Então, o esboço já veio pronto. Só que, quando chega no vaso, né? Cada um, ele trabalha de um jeito. E como Deus trabalhou na minha vida, e eu espero que Ele trabalhe na sua também. Como tenho ministrado no Passo de Fé, e eu falei que o Passo de Fé é um culto de um perfil mais evangelístico. Hoje é um culto mais pastoral. Então, eu falei aqui semana passada, o altar não joga indireta para ninguém. Amém? Se foi na tua direção, pega, toma posse e recebe. A gente só quer receber coisa que deixa a gente sorrindo. Tem coisa também, tem remédio amargo que também cura, sim ou não? Então, Deus falou muito comigo aqui, eu espero que fale com você do jeito que falou comigo. Então, voltando à essência relacional, nós vamos falar de relacionamento. E Deus me deu uma palavra na semana passada e eu quero fazer essa pergunta para você. Você sabe a hora que a igreja vira a chave para crescer numericamente, espiritualmente? Você já se fez essa pergunta? Quando isso acontece? Quando que a igreja explode em crescimento? Quando que a igreja explode em nível de espiritualidade? É quando nós entendemos o princípio da unidade. Jesus vai dizer para os discípulos e para todos que estavam ouvindo, ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um, sim ou não? Então Jesus está dizendo assim, olha, no relacionamento eu preciso ser um. Então Jesus, ele era um com o Pai. Tudo que ele fazia era o Pai me enviou, o Espírito me conduziu. Então era unidade. O relacionamento deles era único. Jesus, ele vai ensinar os discípulos o quê? Ele diz assim, ó, todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Quando eu amo alguém, eu falo mal dessa pessoa? Quando eu amo alguém, eu descredibilizo essa pessoa? Eu desacredito o chamado dela? Eu ponho em dúvida a idoneidade dela? Não. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos afinar o nosso relacionamento se nós de fato queremos crescer como igreja. É impossível crescer dentro de um ambiente de dissensões. É impossível evoluir dentro de um ambiente de discordâncias. No meio corporativo, isso funciona. Mas no mundo espiritual, na igreja, isso não funciona. Você tem como provar isso, pastor? Sim. Jesus disse para os discípulos assim, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de
poder. Ficai aqui dá a entender que existia um coletivo. Fiquem juntos, estejam unidos, até que vocês sejam revestidos de poder. Quando isso acontece? Quando que esse poder vem? A Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas receberam essa ordem e foram para Jerusalém. Mas quando um fenômeno extraordinário acontece, não tinha mais tanto de gente. A Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas estavam naquele lugar. Ou seja, houve um decréscimo muito grande do número de pessoas, mas a quantidade caiu, mas a qualidade subiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam unânimes. Você sabe o que é unânime? Eles estavam 100% juntos na mesma frequência. Eles estavam querendo a mesma coisa, eles estavam vivendo a mesma coisa, eles estavam orando pela mesma coisa, eles estavam buscando a mesma coisa, eles estavam se dedicando na mesma coisa, eles estavam gastando tempo na mesma coisa. E não há nada que possa impedir um povo que caminha em unidade. Uma igreja que vive a unidade, ela é impossível de separada. Deus me deu um sonho essa semana, e nesse sonho, foi um sonho muito profético, e eu estava em um lugar, parecia um culto, e eu e a minha esposa estávamos ouvindo uma profecia. E aí tinha um homem que ele falava em profecia para nós, e eu não me lembro da profecia, eu me lembro de uma palavra da profecia que ele entregou para mim e para minha esposa. Ele diz assim, no final: se você e a sua esposa estiverem unidos, nem Satanás pode parar você. Eu acordei com aquele sonho, e Deus disse para mim assim, tudo começa agora através de vocês. Eu faço vocês serem um, eu faço a liderança da igreja ser uma, eu faço toda a igreja ser uma só. E quando nós encontrarmos essa sinergia, essa unidade, essa unicidade, nós vamos viver um tempo de explosão de... Eu não sei se você crê no que eu estou pregando aqui. Eu não sei se você é alguém incrédulo, porque você já foi muito machucado, você não acredita mais nessa história, que a igreja vai viver uma fase extraordinária. Eu não sei você, mas eu estou convicto que a CB Vida Rio, ela vai viver um tempo de explosão, não só numérica, mas uma explosão de qualidade no espírito, uma explosão de vida com Deus, uma explosão de unidade, uma explosão de avanço espiritual, uma explosão de glória. Nós vamos vivenciar aqui. Mas Deus falou, começa com vocês. Começa com vocês. Pastor, mas vocês não são unidos? Nós somos muito unidos. Vamos fazer 11 anos juntos, completamente apaixonados um pelo outro. Glória a Deus, é forte. Você olha para ela, você vê que ela está apaixonada. Você olha para mim, quando eu olho para ela, é impossível não dizer que eu não sou apaixonado por ela, né? Deus é bom, Deus foi bom. Mas Deus está dizendo para nós assim, alinha a frequência. É nos detalhes que as coisas acontecem. Muitas vezes nós abrimos mão dos detalhes e por conta de um detalhe, nós não vivemos uma virada de chave. Eu não sei se você está anotando isso, eu quero que você tenha agora o costume de anotar as mensagens, as pregações que são faladas aqui no altar, porque daqui a um tempo você vai começar a viver e você vai lembrar, poxa, tal dia, tal lugar, a palavra foi falada e aconteceu. Porque aqui é um ambiente profético. Então, querido, nós precisamos entender isso, que quando nós encontrarmos essa questão da unidade, nós vamos viver um tempo precioso. E como é que isso acontece? É através dos relacionamentos. A maior dificuldade dentro da igreja não é com dinheiro, não é com oferta, com dízimos, não é estrutura. A maior dificuldade é relacionamento. E se nós não reconhecermos isso, nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos ter uma virada de chave. Então eu preciso olhar para dentro de mim e identificar o que eu preciso mudar.
E nós vamos trabalhar aqui alguns pilares da vida relacional. Deus criou o homem, posteriormente a mulher, e demonstra que ele era um ser relacional. Porque Deus vai dizer assim, ó, não é bom que o homem fique só. O homem precisa se relacionar, precisa ter relacionamento. O homem passa a ir TDAH, né, irmãos? É um delayzinho de 6, 7 segundos, mas volta. O homem passa a ir ladeira abaixo até chegar ao ponto em que Deus decidiu destruir a terra. Mas o que salvou a humanidade é que, em meio a tantas pessoas contaminadas, Deus encontrou alguém para se relacionar. E a Bíblia diz que Deus encontra Noé. Porque o relacionamento é o que mantém a conexão entre Deus e o homem. Ainda que o homem perdeu a conexão com Deus, ainda que o homem quebrou a aliança, Deus nunca deixou de procurar alguém para se relacionar. Então Deus é um ser relacional, sim ou não? Você entende que Deus ele se relaciona com você? Você entende que Deus toda manhã ele busca esse relacionamento com você? Apocalipse 3:20 diz assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus é um Deus de relacionamento. E aí Deus encontra Noé. E Noé começa a se relacionar com Deus. Como que Noé se relaciona com Deus? Noé começa a ouvir as instruções de Deus. Noé começa a ouvir as orientações de Deus. E quando eu começo a me relacionar com Deus, quando Noé começa a se relacionar com Deus, a primeira coisa que Noé recebe é uma promessa. A segunda coisa que Noé recebe é um livramento. Quem tem relacionamento com Deus verá a sua família ser preservada de uma destruição. Quem tem relacionamento com Deus experimenta o renovo. Primeiro relacionamento que nós devemos ter é o relacionamento vertical. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus, é a primeira coisa. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não vou ter relacionamento com o meu próximo. É muito difícil. Segundo tipo de relacionamento é o relacionamento intrapessoal. Qual que é o relacionamento intrapessoal? É o relacionamento que você tem com você mesmo. Como que você se vê? Como que você se enxerga? Você conversa com você próprio? Você conversa consigo mesmo? Você consegue se ouvir? Em meio a um turbilhão de coisa, você consegue conversar com você mesmo? Se eu não sou alguém resolvido, bem resolvido comigo mesmo, eu serei uma pessoa que vai dar trabalho. Eu vou ser uma pessoa que vai trazer problema. Porque quem não é resolvido consigo próprio, arruma problema onde chega. Porque ele é alguém cheio de complexo, é alguém cheio de dificuldade, cheio de crença limitante. E aí, a cosmovisão dele, a forma que ele enxerga o mundo, é uma forma completamente negativa, é uma forma completamente pessimista. Então eu preciso entender que eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Eu preciso ter o autoconhecimento de quem eu sou. Quem eu sou em Deus. Quem Deus me chamou para ser. Qual é o meu propósito de vida? Por que eu nasci? Por que eu fui chamado? Por que Deus me deu o dom que eu tenho? Por que Deus me deu a família que eu tenho? Por que Deus me conectou às pessoas que eu estou conectadas? Então eu preciso entender quem eu sou. Existem muitas pessoas que estão perdidas dentro de si próprio. Mas Deus, nessa noite, Ele nos convida a entender isso. Que eu preciso ter um relacionamento intrapessoal. E eu vou falar aqui para você desses pilares. O primeiro relacionamento, o primeiro pilar de relacionamento é o relacionamento vertical. O segundo relacionamento é intrapessoal. O terceiro nível de relacionamento é um pilar importante também. É o relacionamento conjugal. E vocês vão ser ministrados muito sobre isso no sábado. Então, eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso ter relacionamento comigo mesmo e eu preciso ter um relacionamento com o meu cônjuge. Se você não é casado ainda, você pula essa parte, tá?
Vai chegar teu tempo ainda. Amém? Não desanima. Os dias são difíceis, mas Deus vai te dar vitória. Você pode dizer amém pela vida dos solteiros? Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? Ao cheiro das águas brotará. Eu vejo muitos casamentos aí acontecendo. Pega. Então, o terceiro pilar é o conjugal. Eu preciso cuidar da minha vida de intimidade com Deus, eu preciso cuidar da minha vida pessoal, eu preciso cuidar da minha vida matrimonial. Entendendo esses pilares, nós vamos abordar o tema dessa mensagem. Mas é importante ressaltar que não adianta nada eu ter uma vida relacional na igreja se eu não ter esses 3 pilares ativos na minha vida. Não adianta eu ter relacionamento com as pessoas, mas eu não ter esses 3 principais pilares edificados. Paulo diz que somos parte de um corpo e temos atribuições únicas dentro do corpo. Para que tudo ocorra bem, eu preciso entender que eu preciso cumprir o propósito pelo qual eu fui criado. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, cada um de nós temos uma função aqui. Você não chegou aqui a essa igreja por um acaso. Você não está aqui só para esquentar banco, porque a cadeira é fofa, porque o LED é grande, porque a música é boa. Você está aqui porque Deus tem um propósito para você aqui. Você está aqui porque Deus tem alguma coisa a realizar na tua vida. Deus vai fazer alguma coisa através de você. E eu estou aqui para te ajudar com isso. O problema é que o relativismo é uma arma tão poderosa do nosso inimigo contra nós, que nós acreditamos ser quem nós não somos, acreditamos ter autoridades que nós não temos, honramos quem não deve ser honrado e desonramos quem deve ser honrado. Então, qual que é a arma do inimigo contra nós para viver esse tempo de unidade relacional? E o pastor Marquinho, nessa série, ele foi muito feliz em abordar a questão do relativismo. É porque quando eu relativizo uma coisa, eu posso levar para onde eu quero. Posso levar o assunto para onde eu quero. Então, a igreja primitiva, ela encontrou a chave do crescimento espiritual e numérico, que é a unidade relacional. Eles eram unânimes em tudo. E quem tentava estragar o que Deus estava construindo era expelido pelo próprio Deus. Você lembra de Ananias e Safira? Cara, o negócio era tão profundo que estava acontecendo na igreja, que no primeiro culto eles ganharam 3.000 almas. Tem gente que está impactado com o que nós estamos vivendo aqui na CB Vida. Isso aqui não é nem o começo do que Deus vai fazer. Ah, pastor, mas 6 meses a igreja já está assim. Rapaz, isso não me espanta, porque a igreja primitiva, em um dia, na inauguração da igreja, eles ganharam aproximadamente 3.000 almas. E Jesus disse que se nós crermos, nós viveremos coisas maiores e semelhantes a essa. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que para nós alcançarmos essa meta, nós precisamos estar unidos em tudo. E nós vamos abordar alguns temas aqui, alguns tópicos pesados. Porque quando nós vivermos isso, pessoas como Ananias e Safira, que mentem na igreja, vão ser tiradas pelo próprio Deus. Porque quando a igreja está unida, ela se torna a organização mais forte da terra. A unidade é a maior estratégia de crescimento espiritual e numérico para qualquer igreja. Tem muita gente aí que está achando que a estratégia é pintar a parede. A estratégia é fazer uma coisa diferente. A estratégia é mexer aqui, é mexer ali. Não. A estratégia da igreja é ser um só. Um só corpo, um só povo, uma só mentalidade. Até porque o corpo não tem 2 cabeças, ele só tem uma só.
E quem é que pensa as reações do corpo? É a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Quando nós passarmos a não sermos governados mais pelas nossas ideias, mas pelo pensamento de Cristo, nós vamos começar a viver os milagres que Cristo viveu na terra. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão do meu eu. Eu preciso abrir mão das minhas convicções pessoais. Eu preciso parar de querer aplicar o que eu acho. Nós não estamos aqui para achar nada. Nós estamos aqui para viver o que Deus quer para nós. Nós não estamos aqui para dar opinião. Não, a opinião que prevalece é a opinião de Deus. Se vocês creem que Deus levantou alguém aqui, Deus levantou um pastor sênior, Deus levantou um pastor de campus, eu creio na visão que Deus tem direcionado ao nosso líder. E vocês também precisam crer na visão que Deus tem direcionado ao pastor de vocês. Porque quando você entra dentro de um avião, querido, você crê que ele vai te levar para o aeroporto que você está indo. Então, porque dentro da igreja você quer... não vai para lá, não vai para cá, não vai... Sabe o que é isso? Relativizar as coisas. Preciso confiar em quem está comandando o avião, quem está pilotando o barco. Porque se eu não acredito, eu nem embarco. Se eu não acredito que aquele piloto não tem experiência para me levar para o meu destino, eu vou entrar para me morrer? Ou eu entro para mim, para o meu destino, ou eu não embarco. Agora, a partir do momento que eu quero embarcar em destino ao meu destino, eu preciso confiar em quem está comandando a aeronave. E quem comanda não é o pastor Bruno, quem comanda não é o pastor Marquinhos. Nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Buscamos em Deus a direção, pedimos ao Senhor que nos oriente. Muitas vezes, vai parecer que é decisão do homem. Mas Romanos capítulo 13 desconstrói isso. Não existe autoridade que não foi Deus que levantou. Não existe. Nós, por muito tempo, a figura pastoral ela tem sido atacada por Satanás para relativizar a autoridade. Porque se você não tem uma autoridade, vira bagunça. Cada um faz o que quer. Se você não acredita que a igreja tem um líder, que a igreja tem um pastor, se eu relativizo a autoridade de quem me pastoreia, eu faço o que eu quero. E logo, eu já não consigo criar um ambiente de unidade dentro da igreja. Fala assim com a pessoa que está ao teu lado. Se tu entrou no avião, acredita no piloto. Ou então nem viaja. Porque senão vai dar alteração no voo. Então eu preciso crer. Você entra no Uber e você não pede nem habilitação do Uber, irmão. Aí chega dentro da igreja, você quer ficar arrumando ideia, arrumando encrenca, confusão. Você não sabe nem se a habilitação do cara é fake. Você entra no ônibus, você nem pergunta se o cara fez exame toxicológico. Aí dentro da igreja tem uma pessoa ali que está buscando a Deus, está clamando, está pedindo direcionamento de Deus, você fica duvidando. Isso aí é coisa de Satanás, irmãos. Coisa do diabo. Se nós não estivermos indo para o mesmo destino, se nós não estivermos acreditando na liderança que está sobre nossas vidas, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar. Ninguém consegue parar um povo unido. Lembra da Torre de Babel? E olha que o propósito nem era bom. Mas Deus disse, se eu não descer lá e confundir a língua deles, vai dar ruim. Por quê? Eles falavam a mesma língua. E o propósito era errado, mas estava dando certo. Sabe por quê? Falavam a mesma língua. Imagine quando o propósito é certo. Você pode dizer pelo menos para 35 pessoas aqui, a gente precisa falar a mesma língua. Para de querer falar outra língua. Aqui é uma língua só. É o direcionamento de Deus, é o direcionamento... Não, mas é que eu acho... Guarda o que você acha, meu irmão. Guarda o que você acha. Guarda o que você acha, minha irmã. Guarda. Só traz problema, só traz confusão.
Vamos ouvir aquilo que Deus tem nos conduzido. O nosso relacionamento precisa ser um relacionamento positivo e não um relacionamento destrutivo. A única forma de frear o avanço de um povo que fala a mesma língua é causando desentendimento entre eles. Essa é a estratégia do diabo. Quando o povo fala a mesma língua, ele vem para causar desentendimento. E aí nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo discutindo um probleminha aqui, outro probleminha aqui. Tem uma situação aqui, tem outra situação ali. Aí é um incêndio aqui, é outro incêndio ali, é outro incêndio lá. Como que avança? Querido, vamos falar a mesma língua. Existem pessoas que, se ela não puder estar ajudando da forma que ela quer, da forma que ela acha correta, ela começa a querer atrapalhar. Fala assim, fala Deus. Tem gente que, se não for do jeito dele, que se não for do jeito dela, ele começa a colocar barreira, começa a colocar empecilho. E eu falo isso, eu postei uma frase, essa semana na rede social, que fala sobre você viver uma coisa para ter autoridade no que fala. E eu tenho autoridade para falar isso que eu estou falando aqui. Eu fiquei 2 anos numa igreja sendo pastoreado, sem poder falar nada. Meu líder simplesmente achou que eu não deveria falar nada. E aí, pastor, o que você fez? Fiz nada. Ele é meu pastor. Deus colocou ele como autoridade na minha vida. 2 anos, sem pregar, sem oportunidade, nem para orar, nada. E lá na igreja lá tinha aquele negócio de orar, para dar bênção apostólica. Nem aquela oração do final, irmão, aquela que, tipo assim, eles iam dividindo, entre os pastores. Você ora um ora para abrir, e outro ora para o final, e o outro dá bênção. Nada, nenhuma. O que eu fiz? O que eu e a pastora fez? Nada. Fiz nada. Então a gente tem autoridade para falar nesse assunto. E sabe o que Deus fez? Deus abençoou a gente. Deus honrou a gente. Hoje são pessoas muito próximas a nós. São pessoas que nos respeitam pela atitude que a gente teve enquanto estava sendo liderado por eles. São pessoas que a gente senta na mesa e, quando eles estão longe de nós, falam bem de nós. Por quê? Pela experiência que tiveram. Agora tem pessoas, irmão, quando você contraria ela um dia, você não precisa contrariar ela 2 vezes, não. É uma vez. Olha, você é a melhor pessoa até você... Escreva isso. O não é o maior aferidor de pessoas verdadeiras. Quando você fala não para uma pessoa e ela muda com você, é porque ela já era aquilo ali. Se você pegar uma laranja e começar a bater nela com um taco de beisebol, vai sair o quê? Suco de quê? Suco de laranja. Por quê? Ela é laranja, sim ou não? Se você pegar um rolo compressor e passar por cima da laranja, vai sair o quê? Suco de laranja. Se você colocar no espremedor, suco de laranja, porque ela é laranja, a essência dela é ser laranja. Agora uma laranja estragada, se você cortar ela com todo carinho, descascar, e aí você espremer ela, vai sair o quê? Suco de laranja estragada. Porque a essência dela está ruim. Então, não é por causa do não que ela ouviu, é porque a essência dela já estava contaminada. Mas Jesus é aquele que purifica a nossa essência. Jesus, ele muda o nosso caráter. Jesus, ele transforma a nossa vida. A pergunta é, eu quero ser transformado? Eu quero ser mudado? Eu quero ser uma pessoa diferente? Eu quero ser uma pessoa que tem uma essência boa? Se você estiver disponível para viver o tempo de Deus, largar essa mentalidade mesquinha, largar esses pensamentos tóxicos que você carrega, Jesus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Quando não consegue o que quer, entra para o campo do vitimismo. Esse é o próximo estágio. Você fala não, estufa o peito, briga, discute. Aí, às vezes, o pastor precisa ser mais sério, Aí, vai para o próximo estágio. É toda vez a mesma coisa. Por isso que Salomão fala assim, não existe nada novo debaixo do céu. Tudo se repete. Então, você fala não, a pessoa tenta
não consegue, ela vai para uma área do vitimismo. E aí, ela consegue criar dentro do ambiente, encontrar pessoas que se conectem à dor delas. E aí, ela traz um problema relacional dentro da igreja. Mas uma igreja emocionalmente saudável, ela consegue detectar isso. E ela consegue tratar isso de forma madura e espiritual. Pastor, o que eu preciso fazer com essa pessoa? Eu tiro ela? Não. Ore por ela, cuide dela, abençoe a vida dela. Eu vou pular porque está pesado, irmãos. Eu sei que está pesado. Eu continuo ou eu... Eu preciso deixar claro para essas pessoas que não concordam com o ponto de vista. Não, olha o que Deus me falou aqui. Eu quero compartilhar isso com você aqui, ó. Escreve isso. Eu nunca vi ninguém falar. Não tem no Google nem no chat GPT. Relacionamento defensivo. Deus falou isso comigo. Eu preciso desenvolver a habilidade de me relacionar defensivamente. Como que é isso, pastor? Quando identifico através do discernimento de espírito ou maturidade emocional que uma conversa vai me levar a uma quebra de princípio, ou, exemplo, falar mal de um irmão, dos meus líderes, dos meus pastores, trazer algum tipo de discórdia, eu preciso deixar claro para essa pessoa que não concordo com o ponto de vista dela. Pois o posicionamento afastará de você não as pessoas, mas esse tipo de conversa. A tendência não é você afastar as pessoas, é porque ela não vai se sentir confortável de falar com você certas coisas. Eu ouvi ontem um testemunho que uma pastora, ela estava no ambiente, e aí começaram a falar o nome de um pregador conhecido, famoso. Na mesma hora ela levantou, a paz do Senhor, muito obrigado, e foi embora. Aquilo ali gerou um constrangimento tão grande naquela pessoa, que eu tenho certeza que nunca mais ela vai falar de alguém para aquela pessoa. Qual que é o problema? É que muitas vezes esse tipo de relacionamento encontra lugar em nós. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou pedir em nome de Jesus, encarecidamente, seja alguém espiritual. Para de dar ouvido a esse tipo de conversa que não edifica, que não leva a lugar nenhum. Quando uma conversa desse rumo conversar, levanta, pega o seu banquinho, como dizia o grande filósofo Raul Gil, e saia de mansinho. Não fique nesse ambiente tóxico, que isso vai te levar para um ambiente de desonra. Esse tipo de relacionamento afasta você do teu propósito com Deus. Para de querer uma dose de fofoca. Para de querer uma dose de coisas que não alimentam a tua vida espiritual. Para de querer ouvir da vida dos outros. Peça para Deus repreender essa curiosidade maligna que quer levar você para o fundo do poço, meu irmão. Isso não é de Deus. Esse pensamento, esse sentimento não é de Deus. Fofoca é do diabo. Fofoca é do diabo. Limite as informações que vão acessar o teu coração. Anote isso. Limite as informações que vão acessar o teu coração, porque aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O coração é lugar de guardar coisas boas, não de guardar coisas ruins. Precisamos seguir em paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Desvie-se das pessoas que querem arrumar problemas. Se aproxime de quem quer crescer. Não dê ouvido a mentiras e fofocas ou suposições. Eu quero falar uma coisa quero ser bem claro para vocês aqui. Minha linda, você pode se colocar de pé, me desculpe, ter que explorar a tua beleza mais uma vez. Tá vendo esse pastor e essa pastora aqui? Olha lá para o povo ver sua beleza, minha filha. Nós não fazemos acepção de pessoas. Cada um de vocês que quiser se conectar conosco, vocês têm livre acesso. Pastor,
quero conversar com o senhor. Pastor, não, nós não somos uma pessoa inacessível. Nós somos pastores que gostam de estar junto com as ovelhas. Nós não fazemos panelinha, nós não fazemos ajuntamentos. Nós, sim, gostamos de estar em ambiente de honra. Ambiente de desonra, não me convide que eu não vou. Agora, o ambiente de honra eu gosto. Pessoas que querem estar comigo, eu gosto muito de estar. Agora, não tem como a gente estar em todos os lugares, mas você pode se aproximar. Você pode estar perto, você pode estar junto. Na cabeça do pastor, da pastora, são muitas coisas. Então, às vezes, nem tudo nós vamos ver. Mas nós amamos cada um de vocês. E não tem maior e nem melhor. Todos são iguais. Agora, Jesus tinha muitos discípulos, mas tinha aqueles que queriam estar mais perto. Tinham até que deitavam no peito dele, sim ou não? E foi quem que recebeu as maiores revelações? Foi João. Quem foi que recebeu a revelação do fim de tudo? Quem foi que acessou o céu ainda vivo? João. Então assim, pastor, eu quero caminhar contigo, vai caminhar comigo. Você caminha comigo, Tiago? Caminha. Quantas pessoas aqui caminham com a gente? A gente não chama ninguém, mas as pessoas querem estar perto. Sabe por quê? Entenderam o que é um ambiente de honra. Agora, tem pessoas que ficam ali dura. Ele tem que vir aqui falar comigo. A pastora tem que vir aqui falar. O pastor tem que vir falar. Querido, às vezes a gente não está vendo. Então quebra esse paradigma. Nós não temos separação, nós amamos, nós somos uma família, membros do corpo de Cristo. Unidos nós vamos vencer. Unidos nós vamos vencer, sim ou não? Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Eu quero liberar uma frase para você muito forte aqui. A fofoca acabará em mim. Seremos uma igreja saudável. Seremos uma igreja unida. Seremos uma igreja que sabe se relacionar com todo tipo de pessoa. Nós vamos viver um tempo de unidade um com o outro. Nós vamos viver um tempo onde nós não falaremos mais sobre pessoas, mas nós falaremos de crescimento, nós falaremos de expansão, nós falaremos... Tem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para a gente sonhar. A gente pode sonhar com um templo que a gente quer construir no terreno do lado. A gente pode sonhar com as melhorias que a gente quer fazer na igreja. A gente pode sonhar com o nosso ministério, com o nosso dom, com o nosso chamado. Eu não vou ocupar meu tempo com relacionamentos que vão me levar para longe de Deus. Eu quero convidar você agora a entender isso. Sabe, o meu desafio quanto pastor aqui na CB Vida é fazer você entender que se você estiver alinhado com a visão, se você estiver alinhado com aquilo que Deus está fazendo aqui, você vai fazer parte de um povo que vai romper o extraordinário. Eu não sei quantas pessoas serão, porque a chave vai virar. Queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, a chave vai virar. Nós estamos só no começo. Nós estamos no início. Está começando ainda. A Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, esperando o Consolador. E a palavra de Deus diz que por 10 dias eles ficaram ali. Aproximadamente 500 pessoas. Algumas pessoas decidiram sair. Algumas pessoas decidiram pular do barco. Mas os apóstolos estavam firmes na visão. Ei, líder, eu quero falar com você. Fica firme na visão. Ei, você que tem chamado, você é voluntário, fica firme na visão. Porque na hora que acontecer, você vai estar lá. Eu fiz parte disso, eu vi. Eu estava naquele culto. Eu estava lá quando foi uma explosão. Deus fez milagres, começaram a acontecer de maneira extraordinária. A glória de Deus encheu a casa de uma maneira terrível, uma maneira inexplicável. Agora, se você é aquela pessoa que
Se relacionado de forma negativa, eu sinto muito dizer, você não vai fazer parte. Mas eu quero crer que aqui dentro dessa igreja, todos aqueles que entenderam o chamado, vai vivenciar um tempo de crescimento. Hoje é uma noite de oportunidade. Deus está convidando você a se juntar ao povo que vai experimentar o sobrenatural de Deus.